Estamos começando mais um podcast do Professor das Obras. Esse é o podcast número 3 e eu estou aqui com uma convidada super especial. Vocês estão também com o engenheiro Hugo Cruz, mais conhecido como Professor das Obras. É isso aí, pessoal. Deixa eu apresentar a minha convidada aqui, mas antes disso deixa eu falar do estúdio que eu estou, né? Eu estou aqui no estúdio da Difu, que a gente faz essa parceria aqui, é um estúdio para as pessoas alugarem, tá? E falar do que conhece, se tem algum curso para gravar, a pessoa tem um espaço aqui também para gravar, né? E o pessoal atende super bem, dá uma assessoria. Então, tá precisando fazer seu podcast, tá precisando gravar seu curso, tem alguma ideia que você quer tirar do papel e colocar na prática? Dá um toque pro pessoal da DifuCast, o pessoal vai dar uma assistência e você vai ter o seu podcast que você precisa, beleza? Então vamos lá, tô aqui com a Mayla Bianchini Cruz, né? Engenheira civil, pós-graduada em cálculo estrutural pela USP, empreendedora, mãe, esposa do melhor diretor e roteirista da região, né? Melhor aluna da Facens, do curso. Além disso tudo, foi professora do curso de especialização de estrutura da CEUSP, da Facens. Nossa, o que mais cabe aqui, né, meu Deus? Não sei mais o que cabe. Dá tempo de fazer tudo isso aqui, Mayla? Como é que você tá? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, estamos começando aí. Tem muita coisa ainda para colocar aí, mas você sabe que tudo isso aí não quer dizer nada, né? O que vale é o dia a dia ali, o que a gente faz. Uhum. E estamos construindo aos poucos, graças a Deus, tudo indo muito bem. Ó, vamos até aproveitar aqui esse currículo vasto. Deixa eu te perguntar aqui, Mayla. Ó, engenheira civil, pós-graduada, empreendedora, mãe, esposa do melhor diretor e roteirista da região e professora de pós-graduação, tá? Disso tudo que eu falei, o que é mais difícil? Cara, eu acho que mãe. Mãe é mais difícil? Eu acho que é assim, porque é um ser humano aí que você está criando, é uma responsabilidade bem grande, né? Então, eu acho que mãe é um desafio novo, né? Recentemente, aí, um ano dessa nova versão de Mayla, e eu acho que é o mais desafiador, eu diria assim. Eu acho que, sem sombra de dúvidas, mãe é o mais desafiador. Mãe é o mais difícil, né? E, assim, você acha que mãe é o mais difícil porque é o primeiro ou porque é o mais difícil mesmo? Vai ser até no segundo, no terceiro? Eu acho que vai melhorar, assim, com os próximos, que ela já tá falando em prosa. Mas eu acho que o primeiro é uma mudança muito grande da vida que você tinha, né, pra nova vida. Então, eu acho que isso é o que dá mais uma assustada, né, uma adaptação muito grande que você tem que fazer de tudo que você estava acostumado. Então, eu acho que, sim, é um desafio para a vida inteira, né? É para o resto da vida, mas eu acho que ao longo do tempo as coisas vão se ajeitando e vai ficando mais fácil. Eu também acho, porque assim, a sua foi uma ótima resposta, porque ser engenheiro, ser pós-graduado, até ser empreendedor, às vezes a gente já tem um sonho, né? Há muito tempo atrás. E a gente vai se acostumando com a ideia, né? E vai vivenciando experiências que vai dando pra gente, né? Esse lastro para poder fazer isso que a gente sonhou. Agora, ser mãe é algo muito inovador, né? Muito difícil. Você não imagina como é que vai ser suas noites, você não imagina como vai ser seu parto. Não tem como você imaginar, né? Como que a criança vai ser, como ela vai se comportar, né? Qual impacto que vai trazer isso na sua família, né? Eu acho que é por essa mudança ser muito abrupta que talvez seja o mais difícil mesmo. Não tem planejamento, vamos falar, né? Pro seu negócio você consegue se planejar, você consegue traçar um plano de negócio, metas e tudo mais. Pra faculdade também, enfim. E maternidade não, né? Você tem que ir indo dançando conforme a dança e vamos lá. Vamos nessa, é assim mesmo. Que legal. É um exemplo para nós, viu, Mayla? Parabéns. Muito Vamos lá. obrigada. Mayla, você tem uma empresa, né, que é uma empresa chamada Aliança. É Aliança Engenharia. Isso né? mesmo. Explica para mim aí, por que Aliança? Aliança remete muito ao comprometimento com o cliente, que é o que a gente valoriza, né? É o que eu falo que é o nosso diferencial em relação aos outros escritórios de estrutura. Então, a gente sente muito que no mercado é muito fácil de você simplesmente se deixar levar e só entregar o que está sendo pedido, sem se comprometer realmente, se colocar no lugar de quem te contratou ali,
do seu cliente, né? E isso eu acho que é o nosso diferencial. E a gente tem recebido vários feedbacks dos nossos clientes realmente ressaltando isso, que eles sentem essa diferença no nosso trabalho, que é a gente se preocupar com como é que tá a estrutura para eles, a questão do custo-benefício, né? As entregas, cumprir prazo nas entregas, então a gente se preocupa muito com o cliente. Então a aliança vem de comprometimento realmente, é essa a ideia que a gente quer passar. Tá. E o que faz a aliança? A aliança é um escritório de engenharia e nós fazemos projetos estruturais de concreto armado e alvenaria estrutural. O nosso foco, nosso carro-chefe, eu diria, da empresa, são projetos de edifício, residencial ou comercial. Mas a gente também faz projetos de casas, né, residências e estruturas menores. Então, assim, a gente faz de todo tipo, estando dentro de concreto armado ou alvenaria estrutural é o que a gente faz. Entendi. Então, se alguém está precisando fazer um projeto de um prédio, ele vai lá, liga para a Mayla, né, ou para a Aliança, né, pode ser que seja alguém diferente, que atenda também, né, e aí ele começa todo esse trâmite da elaboração do projeto do edifício dele, e você faz tudo isso. Então você é responsável por colocar um prédio de pé, Mayla? É, isso aí. Se cair, pode me ligar. Ou não, né? Ou não. Que legal. Que legal, Mayla. E assim, para entender um pouco melhor o processo de como funciona a elaboração de um projeto, a gente vai focar um pouco aqui em residência, né? E depois você vai ter um outro podcast para você focar em prédio, tá? Que acho que muita gente está curioso para saber como é que faz um prédio. É muito mais difícil, Mayla? É diferente, são outros processos. Eu não diria mais difícil, porque tem casas que a gente pega que a gente quebra muito mais a cabeça do que um prédio. Então, realmente são trabalhos diferentes, são outros nichos. Mas é bem legal, assim, eu gosto bastante. Eu percebo que, assim, eu tô no mercado de casas, né? Eu percebo que casas, os arquitetos, eles exploram muito a questão estética, né? E, assim, eles ferem as barreiras mesmo da engenharia ali, da estrutura, e põem você para se virar, né? Enquanto o prédio já tem uma outra mentalidade, às vezes tem uma mentalidade mais comercial, né, de fazer alguma coisa que tem um custo mais enxuto, e eu acho que tudo isso se reflete na estrutura, né, na hora de projetar. Ah, com certeza, porque no prédio você tem a repetição dos pavimentos. Então é muito importante que esse pavimento que a gente chama de tipo, né, ele seja uma estrutura mais não tão complexa de executar, porque você vai repetir ela N vezes, né? E que não tem um custo tão elevado, senão acaba inviabilizando o empreendimento. E realmente a casa, ela é aquilo, né? Como é que eu vou falar? É o sonho da pessoa, ela constrói da forma como ela quiser, totalmente personalizado, né? Então eles realmente exploram muito a estrutura, a gente sente aqui. Legal. E explica para mim um pouquinho do processo, Mayla, do projeto, desde a captação do cliente até a finalização do projeto de estruturas. Como é que funciona, assim? Pode falar de todo o desenho do processo. Como é que funciona isso? A gente que faz o projeto de estrutura, que é um projeto mais técnico, normalmente quem nos procura não é o cliente final. Normalmente quem nos procura é o arquiteto. Certo. Muitas vezes o arquiteto até indica a gente para o cliente final e o cliente final nos procura, mas é muito difícil partir do cliente final ele não colocou lá no Google, né, projeto estrutural e encontrou a gente. É bem difícil isso, é mais por indicação mesmo. Então chega pra gente, essa procura vem do arquiteto, e aí a gente recebe um projeto de arquitetura, e em cima desse projeto nós vamos fazer o que a gente chama de estudo preliminar, que seria uma concepção da estrutura, né? Então lá, em cima dessa arquitetura, a gente vai fazer uma pré-forma, onde a gente vai locar os pilares, né, que são as colunas, as vigas, e vamos analisar ali a melhor disposição da estrutura para que interfira o menos possível na arquitetura e que siga o que o arquiteto propôs ali, né, para não ter essa interferência na estética. Depois que a gente faz essa pré-forma, que a gente chama, a gente devolve ela para o arquiteto, então fica esse bate-papo, né? E nessa pré-forma a gente coloca alguns comentários. Então, por exemplo, teve um pilar que criou um dente na sala, ou criou um dente no quarto, pegou em alguma janela. Então a gente faz algumas observações. Olha,
arquiteto, será que a gente poderia mover essa janela um pouquinho, deslocar aqui, porque para a estrutura esse pilar ficou muito bom, né? Vai ser uma estrutura muito mais econômica. Então a gente devolve a pré-forma com comentários de alterações ou não, né? É muito raro não ter comentários, mas acontece. Depois disso, depois que a gente devolveu a pré-forma com os comentários, o arquiteto vai analisar tudo que a gente colocou lá e vai dizer, olha, aqui, essa janela, não, sem chance, eu preciso dela desse tamanho nesse lugar, não consigo. Ou, essa viga aqui que você colocou, será que você não consegue fazer ela menor? Estou passando um forro por baixo. Então, ele vai devolver com a réplica dele, né? Uhum. E mais comentários que a gente não tinha visto, por exemplo, né? Ou coisas que a gente não achava que interferiria, mas que para ele interferem. Uhum. Quando a gente receber de volta esses comentários da arquitetura, nós vamos adequar o modelo da estrutura e analisar se está tudo ok, tudo certo, e aí sim chegar no modelo final. O que é importante lembrar, né? Que esse passo a passo, a gente manda para eles devolvem. Isso pode acontecer diversas vezes. Uhum. Vai depender da complexidade da arquitetura e da complexidade da estrutura. Então, pode ser que a gente fique ali, tenha revisão 5 de pré-forma, né? Então, 5 vezes foi o projeto, voltou, até chegar numa forma final, que é aquilo ali que o proprietário vai enxergar, que é ali o pilar, a coluna, a viga, é o que ele está enxergando. Chegamos nisso, quando a gente chegar nesse projeto final, daí a gente parte para o detalhamento. Uhum. Só que antes disso, a gente precisa de um relatório que a gente chama de sondagem, né, do solo. Ele é uma investigação do solo. Então vai dizer qual que é o tipo de solo que a estrutura está se apoiando. Isso o cliente que contrata. Então vai lá um equipamento, faz a perfuração no solo e vai dizer no que a estrutura está se apoiando. Se é uma argila, se é uma areia, qual é a capacidade de carga, né? Isso é muito importante para a estrutura, porque é aí que a gente vai dimensionar a base da estrutura. Então, a gente recebe esse relatório, dimensiona essa parte da fundação, que é o que fica enterrado, é o que a gente não enxerga, e aí sim parte para o detalhamento. O detalhamento seriam todas as armações, as formas com as medidas, né, as cotas que para o pessoal conseguir executar, e aí entrega para o cliente. Pode acontecer também de depois da gente entregar a estrutura, esse projeto passar por um projeto de elétrica e hidráulica falar assim, putz, preciso furar essa viga aqui. Uhum. E aí, estrutura, eu posso furar? Aí volta pra gente fazer essa compatibilização, que a gente chama, né? Com instalações, a gente vê, né, se pode ou não colocar o furo, põe o furo e faz uma revisão do projeto estrutural. Então, existe essa fase que pode acontecer ou não. E aí, depois disso, o projeto vai para o cliente e vai para execução. E qualquer dúvida, eles voltam, ligam pra gente. Aqui na obra achei melhor a gente mexer nisso daqui, pode acontecer também. Uhum. Mas esse é o processo do início ao fim aí de um projeto estrutural. Legal. E você me falando aqui, eu anotei mais ou menos o passo a passo, e eu destaquei aqui essa quinta etapa que você falou, que seria a devolutiva com o arquiteto. Né? Então você fez ali a pré-forma e passou para o arquiteto. Talvez seja a etapa mais difícil do processo, porque né, ajusta daqui, ajusta de lá, não pode fazer isso, isso aqui é importante, o cliente exigiu e tudo mais. E aí você terminou também falando que os outros projetos, como hidráulica e elétrica, também podem interferir no seu. O que eu enxerguei com tudo isso? Eu enxerguei que, assim, todos os outros projetos apontam lá a mira para você e falam, se vira, né? Você precisa se ajustar aqui para nós. Você acha que o projeto de estruturas é o que acaba sofrendo mais com a interferência das outras modalidades de projeto? É um dos, com certeza. A estrutura precisa se virar nos 30 ali para deixar a arquitetura em pé e passar todas as tubulações. Então, eu acho que sim, eu acho que é um dos que mais sofre ali. Mas eu acho que talvez o mais difícil aí, um dos processos mais difíceis do projeto estrutural não seja nem com os terceiros, né, com instalações e tal. Eu acho que é mais na conscientização e talvez no alinhamento de expectativas da estrutura que o cliente e o arquiteto colocaram ali, entendeu? Então, por exemplo, a gente recebe, às vezes, uma arquitetura que a gente olha e fala assim, não, mas acho que
estão achando que não tem gravidade aqui, porque tá voando essa laje, não tem um apoio nenhum para ela, sabe? Então, assim, a gente percebe que existe uma expectativa de uma estrutura que não é real, pelo menos não no custo que vai viabilizar a obra. E aí explicar isso para o cliente, explicar isso para o arquiteto é um processo um pouco, dói um pouco ali, porque eles não entendem, ou acham que, mas acho que essa engenheira não é boa não, porque não vai conseguir fazer isso aqui. É você que está complicando, né? Então, sou eu que estou complicando. Não, acho que ela não é muito boa. Não. Ou então, a gente sempre é muito sincero com o cliente para justamente depois não ter algum tipo de problema, né? Então, a gente, por exemplo, teve um caso de uma casa que tinha uma laje em balanço, era 6 metros de balanço, ela era inclinada e, assim, coisa mais linda, maravilhosa, assim, maravilhosa. Daí a gente conseguiu viabilizar ela na estrutura de concreto mesmo, fizemos todas as ressalvas, né, aqui você vai precisar de um projeto muito bom de escoramento e tal, porque vai ser uma laje muito pesada. E aí a gente fez tudo certinho, chegou lá na obra, aí a execução travou na execução. Aí a execução, nossa, isso aqui vai ficar muito caro, mão de obra, tal. Aí parou, começou a discutir com o cliente, né, que vai ficar muito caro. Será que tem alguma outra opção? Daí, não, e se a gente fizer em estrutura metálica? Daí fica mais leve, a gente, né, o risco é menor e tal, escoramento menor. Tá, vamos orçar então a metálica. Aí que a laje ficou 200 mil. Só a metálica, a estrutura metálica ficou 200 mil. Aí voltou, não, melhor colocar um pilar aqui mesmo, esquece esse balanço. Então, assim, a gente avisa antes, né? Se quiser seguir, você sabe que vai ser um projeto que vai ser mais caro do que você está imaginando. Então, assim, acho que esse alinhamento de expectativa é o mais difícil, assim. A gente está vendo muitas casas com vãos muito grandes e a altura de viga muito pequena, e aí querem que seja em concreto, não em aço, porque o aço está caro. E aí, assim, a gente tem que tentar colocar eles no pé no chão, né? Colocar o pé no chão Mas acho que esse é uma das fases mais difíceis, assim, do processo do projeto estrutural em si. Entendi. Então tem que ter esse jogo de cintura tanto para lidar com o arquiteto quanto com o cliente, né? Sim. Legal. E assim, isso é de um ponto de vista mais comercial, de resolução do conflito e tudo mais, né? Para que o processo aconteça e o projeto seja entregue. Do ponto de vista técnico agora, né? Sem falar do arquiteto, sem falar do cliente, dentro do escritório de vocês. Nesse processo todo aqui que você explicou, o que você acha que é o mais difícil? O que exige mais da sua capacidade técnica? É a concepção, com certeza. A concepção estrutural. A concepção, eu acho que é o mais perto da arte dentro da engenharia, concepção estrutural. Porque a concepção, se eu pegar o mesmo projeto, um projeto que eu fiz 2 meses atrás, e eu for refazer ele hoje, vai ser outra estrutura. É outra estrutura, outro lançamento, porque realmente assim, é o que você, ali na hora, a ideia que você teve para deixar aquela estrutura o mais viável possível. E isso muda, você não é o mesmo todos os dias. Então, a concepção eu acho que é o mais difícil e é o motivo pelo qual a gente tem projetos muito diferentes, né? Então chega um cliente e fala assim, nossa, mas a casa do meu vizinho, ele gastou tanto em aço, por que a minha estou gastando mais? A concepção, o segredo tá aí, lógico, além da arquitetura e tal. Mas a concepção eu acho que é o que vai mostrar mais da experiência do engenheiro. Certo. É através dela que você vai ver, essa pessoa aqui tem uma bagagem legal, né? Ela já tem experiência, você consegue ver as ideias, as soluções, né, que ela deu para a complexidade da arquitetura que foi proposta. Então, na concepção, você consegue realmente avaliar o trabalho. E ela muda muito. Então, eu acho que aí é talvez o mais difícil, né, tecnicamente, na nossa área, na nossa disciplina, que é estruturas. Então, quem acha que é só chegar lá no encontro de paredes, colocar um pilarzinho, né? Aqui, esse pilar tem uma viga em cima. Tá resolvido, né? Como se fosse uma ciência totalmente exata ali. Não vá por esse lado, né? Tem essa questão aí da criação, né? De ter esse olhar técnico, quanto mais experiente, melhor, imagino eu, né? Com certeza. Que legal. Esse é um detalhe que eu acho que é super importante que as pessoas saibam. Porque
ter essa noção de que um projeto, né, na mão de vários engenheiros, vão sair vários projetos diferentes, é o que faz com que gere esse conflito entre falar, pô, aquele lá ficou mais leve, esse ficou mais pesado, talvez seja uma das respostas, né? Sim, com certeza, é isso mesmo. Entendi. Bom, tem algumas perguntas que o pessoal sempre faz para mim, e eu vou aproveitar a oportunidade, né? E uma delas é o seguinte, eu construo casas, né? Então, às vezes a casa ali é terra e tudo mais, ainda a pessoa coloca a casa para vender, né? Coloquei para vender, aí o cliente vai comprar, principalmente se a casa for pequena, né? O cliente vai comprar a casa ali e falar, a primeira pergunta que ele faz é, posso construir em cima? Ou até melhor, a pessoa construiu uma casa um bom tempo atrás, né? E aí a família cresceu, alguma coisa aconteceu, eles querem ampliar a casa. E aí eles chegam para o engenheiro lá, principalmente para aquele que executa, né? E aí, posso construir em cima? Eu tenho a minha resposta, mas eu queria saber a sua. O que você fala para um cliente que pergunta isso para você? Depende. Depende. O que a gente tem que fazer num caso desse, e realmente não é muito comum, né, de acontecer, a gente tem que, primeira coisa é tentar ver se essa pessoa tem ainda o projeto de estrutura, se teve projeto, começa por aí, né, porque não são todas as casas que têm projeto, mas se a pessoa tem o projeto da estrutura que foi construída. A partir desse projeto, a gente consegue remodelar essa estrutura, e aí a gente consegue avaliar o que tem, se ela consegue absorver mais carga em cima ou não, ou se vai precisar de um reforço. Certo. Mas faz muito tempo que eu construí, imagina, nem sei o que tem aqui. Aí a gente vai precisar fazer um levantamento da estrutura existente. Tá. Então, nós vamos até o local, né, a gente vai ter que analisar o que tem, onde tem pilar, qual é a taxa de armadura em cada pilar, tem equipamentos que conseguem fazer esse tipo de leitura, e aí começar o processo, remodelar e aí analisar se essa estrutura consegue ou não absorver. Em muitos casos não consegue, não foi previsto, né? Quando foi feito o projeto era para uma casa térrea, não um sobrado. E aí a gente parte para o reforço da estrutura existente. Então a gente vai aumentar uma seção de pilar, uma seção de viga e partir para um reforço para daí sim poder fazer a construção em cima. Entendi. Então esse é o processo, então por isso que depende, vai depender mesmo. Essa avaliação que você falou, né? Eu imagino que não deva ser uma avaliação barata, né? E o que faz já muita gente pular para trás e voltar, né? Voltar por onde veio. Mas eu imagino que assim, a avaliação da superestrutura deve ser algo muito mais fácil do que a avaliação da infraestrutura, né? E tem meios de avaliar a infraestrutura, né? Que deve ser algo até mais destrutivo, talvez. Não sei, por exemplo, o piso tem que quebrar, nesse caso, para ver se tem a fundação, como que é e tudo mais, né? Então, talvez até por esse motivo é super importante fazer projeto para você ter o histórico, né? Com certeza. Tanto para você quanto se você for vender. É exatamente isso que você comentou, Ana. Não, mas eu não tenho intenção nenhuma de construir, fazer outro andar. Tá, mas às vezes você vai vender e o que vai viabilizar seu negócio é a pessoa construir outro andar. Ela só vai comprar se puder. Se você tiver o projeto e já conseguir fazer essa análise e viabilizar essa construção, pronto, negócio fechado. Então é assim, muito importante ter o projeto. Eu percebo uma conscientização cada vez maior do mercado em relação a isso, então, principalmente de estrutura, né, porque é o que traz a segurança ali, então a gente tem recebido muitos projetos para orçamento e feito muitos projetos de residência, e eu acho que esse é o caminho que a gente está seguindo, e ainda bem, porque a gente vê tanta coisa acontecendo aí que se tivesse o projeto não teria acontecido, né, são tantas catástrofes e enfim. Mas eu acredito que a gente está caminhando para esse lado, sim, que a gente tem feito cada vez mais projetos e a população está se conscientizando da importância do estrutural. Não posso dizer o mesmo para os outros, mas do estrutural, sim, tem acontecido esse movimento. E assim, se fosse para a gente, sei lá, fazer um top 3 aqui, né, dos principais motivos, né, ou razões que levam as pessoas a contratarem um projeto de estruturas. Claro que, tecnicamente falando, você tem que contratar, né? Isso está fora de questão. Mas para um leigo, por exemplo, né, o cara quer fazer a casa dele, ele se depara ali com o custo que vai ter do projeto de estruturas, ele balança, será que isso é necessário ou não, né? Vamos tentar listar 3 elementos aqui que vão fazer ele mudar de opinião e falar assim, não,
realmente eu tenho que fazer o projeto de estruturas, tá? Eu vou falar um aqui para a gente começar, né? Eu sempre falo isso para os meus clientes. Quando eles me procuram para executar uma obra, e aí às vezes vem com um estudo, né? Ou até uma pré-forma lá que alguém começou e não terminou, alguma coisa assim, e fala, e aí, Hugo, isso aí dá para fazer? Eu falo, não dá para fazer. Sabe por quê? Porque assim, eu sou especialista em executar e não em projetar, né? Eu sou especialista em executar projeto, né? Então, o primeiro ponto é, se você quer ter uma obra bem feita, você precisa contratar um especialista para executar a obra. Só que esse especialista só vai fazer muito bem feito se tiver um projeto muito bem feito. Então, não consigo ser especialista se você não me dar um projeto, né? Esse é o primeiro ponto que eu destaco para os meus clientes. Aí, se o cara quer fechar comigo, né, quer que o professor das obras esteja lá na obra, fica a dica aí, que é o professor das obras na sua obra, faz projetos de estruturas. Enfim, mas assim, eu acho que isso é muito importante. O que você destaca aí, depois disso? Economia, sabia? Economia. Às vezes o proprietário vai olhar e vai falar, nossa, eu vou gastar isso aí com projeto, isso aí eu podia estar comprando as pedras, né, as bancadas da minha casa, putz. Só que se você tem um projeto, e isso a gente já fez diversos estudos, muitos estudos, que a gente comprovou isso numericamente ali, ó, né, os números não mentem, né. Se você fizer um projeto certinho, vai ser a melhor solução para a sua arquitetura. Então, você vai estar gastando o mínimo possível ali para seguir a arquitetura conforme foi pedido. Então, assim, acho que quando a gente fala de dinheiro, é mais fácil de uma pessoa que não é da área, um leigo, entender e se convencer de que é preciso. Então, se você tiver um projeto bem feito, você pode ter certeza que você vai economizar, né? Não só, às vezes, na execução, mas na dor de cabeça que você vai ter depois de patologia, aquela fissura que fica abrindo toda vez e não passa, você conserta, ela volta. Por que será, né? Tem alguma coisa errada ali, ou é um recalque de fundação que desceu. Então, o barato sai caro. Então, traz economia sim. E a outra coisa é a segurança. Com certeza. Segurança é assim, tá ali, tá escrito, estrutura é segurança. Então, você vai, é a sua casa, você vai dormir ali, você quer mesmo deixar na mão de alguém que não é especialista nisso, né? A segurança da sua família. Então, segurança, economia e execução, como você falou. Legal. Eu acho que são esses três. E olha que legal, né? Quando eu era professor lá do Senai, de vez em quando, eu fazia uma dinâmica com os meus alunos para saber o que as pessoas levam em consideração na hora de comprar alguma coisa, e eu utilizava o exemplo de um carro, né? E aí eu tinha 30 alunos dentro da sala de aula e eu perguntava um a um. Estava na lousa lá, sei lá, 5 razões para comprar um carro. Eu colocava estética, conforto, segurança, economia, manutenção, né? E aí cada um ia falando ali a principal razão dele comprar um carro. Eu compro o carro e eu penso no custo-benefício, na revenda, sei lá, né? E aí, sabe qual que era o que menos tinha? Segurança, né? Então, assim, quando a pessoa vai adquirir alguma coisa, eu percebo que, assim, ela meio que subentende que aquilo nunca vai dar um problema para ela, então ela não pesa muito essa questão da segurança. E eu vejo que no projeto de estruturas, muita gente também faz isso, né? Ele esquece da importância da segurança da construção dela, né? E aí, o que eu acabo falando para as pessoas que eles valorizam ainda mais do que a segurança de colocar a família lá dentro e dormir tranquilo. Segurança do seu patrimônio, né? Que é isso, exatamente o que você falou. Você quer então fazer uma obra sem saber como ela vai se comportar daqui 2, 3 anos, né? Começar a aparecer fissura, e aí a vida útil do teu projeto está caindo, né? O teu patrimônio está degredindo, enfim, você quer isso? Se você não quer isso, você tem que fazer um projeto de estruturas, né? Parece que a pessoa aceita mais isso do que você falar assim, não vai cair na cabeça dos seus filhos, né? Eu ia falar, todo mundo tem casa, não é que todo dia cai casa por aí, né? Sim. Aí você fala, mas você entrou na casa do seu amigo lá, você viu fissura pra tudo que é lado, imagina se ele fosse vender aquela casa dele, quem fosse comprar, fala, a casa tá fissurando, né? Então essa casa perde muito valor.
Então, eu sempre falo isso também, não é só a segurança da sua família, mas é uma segurança do seu patrimônio, do seu investimento, né? Você tem certeza que aquilo que você está colocando ali vai ter uma durabilidade, não vai ter problema, então faz um projeto de estruturas, né? Com certeza, com certeza. A gente vê muito isso na prática, muito. É aquela fissura que não vai embora, jamais. E aí você começa a investigar e ver que a falha aí é do projeto. Então, projeto com execução. Se tiver os dois alinhados ali, né, se você estiver trabalhando com especialistas em cada área, não tem erro. Uhum. É o seu patrimônio que vai estar ali intacto por muito tempo. Pois é, pessoal, olha lá. Aliança e professor das obras. O seu patrimônio intacto por muito tempo. Por muito tempo. Gostaram desse slogan, né? Ficou legal. Você falou, Mayla, sobre projeto bem feito, né? Falou, se o projeto for bem feito, não vai acontecer fissura e tudo. Por que tem projeto mal feito? Tem, assim como em toda área, né? Assim como em toda área, tem projeto mal feito, sim. Tem. Com certeza, tem projeto feito por pessoas que realmente não são experientes naquilo. Tem projeto mal feito justamente pelo fato do engenheiro, ou, né, não sei, às vezes nem é engenheiro que está fazendo, mas e só na onda do software, ser um apertador de botão ali. O cara só aperta o botão, só clica, o que tiver, o que o software cuspir ali de informação é o que vai. Uhum. E isso é um perigo, né? Porque o software, na verdade, está ali para servir ao engenheiro e não o contrário. Uhum. Então, a gente tem que saber usar. Não adianta, você vai dar uma máquina super potente para uma pessoa que não sabe usar, não vai dar certo, né? Então, existe sim. E com os programas cada vez mais, fazendo mais coisa, entregando o projeto em 3D, já entrega tudo pronto, já lança, tem programa aí que você importa ali a hidráulica, ele já lança o furo sozinho na viga, né? Os programas estão fazendo isso. Então, com esses programas tão desenvolvidos, é muito fácil de você cair naquilo de, posso fazer muito pouco agora. Só que o olhar crítico do engenheiro tem que estar ali o tempo inteiro. Esse é o nosso papel. A ferramenta realmente está ali para ser usada. E a gente que tem que dar as direções ali e saber analisar os resultados, sempre com senso crítico. Então, sempre que isso falta num projeto, o projeto acaba sendo mal feito. Então, isso acontece, sim. Legal. E olha para você ver, né, como você falou da questão da experiência. Eu tenho um caso que aconteceu comigo há alguns dias atrás, inclusive, que eu recebi um projeto para fazer o orçamento da execução desse projeto, né? E quando eu já tinha feito 2 obras nesse condomínio, e quando eu recebi aquele projeto, eu achei um pouco estranho a fundação do projeto, né? Porque no condomínio, as casas que eu havia feito, a predominância era uma fundação profunda e bem profunda, estacas de 13, 15 metros, né, para uma casa. E quando eu peguei esse projeto, tudo bem que não era na mesma rua, mas estava pedindo sapata, uma fundação rasa, né? E aí, tudo bem, não é minha função ficar olhando se o projeto foi feito certo ou errado, né? Mas eu fiquei curioso, né? Me despertou uma curiosidade. A gente sabe que terreno varia mesmo, é normal, mas a gente fica um pouco curioso, né? E aí, o que eu fiz? Eu pedi a sondagem para o proprietário só para matar a minha curiosidade. E a sondagem, de fato, né, falava que tinha um solo superficial muito bom e, maravilha, né? E eu ainda continuei com aquela pulga atrás da orelha, sabe? Eu falei, que estranho, né? Ou que sorte desse proprietário, né? Se livrou de uma fundação profunda e agora está com essa fundação rasa aí, mais barata e tudo mais. E aí eu fui até o lote dele e conversei com um vizinho que estava construindo. Perguntei para ele se é o responsável da obra e tudo mais, né? E aí, como é que foi a fundação dessa casa? Você acompanhou? Ele falou, acompanhei. Aqui foi estaca, né? O vizinho do lado, muro a muro, né? Falei, é estaca. Você lembra a profundidade das estacas? Ele falou, a profundidade foi 10 metros aqui, né? Falei, 10 metros de estaca e o terreno vizinho aqui pedindo sapata, né? Mas que curioso isso, né? Tudo bem, obrigado, viu, pela informação. Fui na casa vizinha do lado, né, que já estava pronta, não consegui contato com o morador, mas desconfiei. Liguei para o calculista, né? Falei, olha, tô com a pulga atrás da orelha, né? Eu tenho essa experiência, falei com o vizinho, tá? Alguma coisa tá estranha. Ele falou assim, olha, vamos suspeitar dessa estranheza sua e vamos avaliar, né? E aí o que a gente fez? Falou com o proprietário,
falou que a gente estava desconfiado disso e chamamos uma nova empresa para fazer a sondagem do lugar, né? E aí, batata, né? Eles fizeram a sondagem, a primeira sondagem estava totalmente errada. Talvez fosse uma sondagem até de outro lugar que eles haviam incorporado, colocado ali o endereço, né? E mandou errado e o projeto foi feito em cima de uma sondagem errada, né? E aí mudou para a estaca de 10 metros também, como o vizinho do lado. E é isso que eu falo. Eu não fui o projetista, né? Nem faço projeto de estruturas, mas é o que você falou, né? Não é só imputar a informação, é um pouco de experiência, é um pouco de feeling, né? É um pouco de olhar para aquilo lá. E assim, o projetista, ele fez o projeto, entregou e pronto. Eu ia executar aquele projeto. Então assim, se o proprietário tivesse contratado uma equipe de pedreiros que nunca ia ter desconfiado, simplesmente ia executar aquilo lá, não tivesse chamado um engenheiro especialista para fazer a obra dele, ele já teria um problema gigantesco na construção da casa dele, né? Então, assim, eu acho que é muito importante isso que você falou, do engenheiro, né, ter esse know-how, ter essa experiência e não só imputar a informação, tá? Mas, assim, eu queria que você, de certa forma, tentasse trazer alguma informação do que é um projeto bom, o que é um projeto ruim. Como que eu sei se esse engenheiro pegou o projeto arquitetônico só e colocou no software e o que cuspiu ele me entregou? Tem como eu saber isso? Como é um projeto muito técnico, eu acho difícil uma pessoa que não tenha a bagagem técnica de avaliar, mas quem tem consegue. Quanto mais experiência você tiver, mais fácil vai ser de você olhar um projeto e falar, isso aqui podia ser melhor. Então, eu acho que você consegue avaliar pelo número de pilares que tem ali, pela altura das vigas que estão ali. Então, você vê que tem um vão muito grande, é uma viga de concreto, e a viga está bem pequenininha, é viga de 30 de altura, 30 centímetros, estranho, sabe? Então, só por isso você já consegue avaliar. Então, quando você pegar um projeto, é interessante isso, de você ter esse senso crítico, mas eu acho que isso realmente é mais para quem já é da área. Dificilmente o proprietário da casa vai conseguir olhar e falar, nossa, esse projeto está estranho, porque é o senso crítico exatamente que você teve, nesse caso, da obra. Então, você vai olhar e vai falar, caramba, mas essa fundação para essa carga de pilar, né, essa altura de viga para esse vão. Então, você consegue avaliar se o projeto está bom ou não pela experiência que você tem e seguindo as coisas básicas que a gente aprende ali na engenharia, que é a relação de altura de viga em relação ao vão que ela tem, a seção de pilares. Então, se tem um pilar muito grande para uma casa que às vezes é uma casa térrea, por que esse pilar está tão grande, né? O que está acontecendo ali? Ou uma fundação muito grande também para uma casa que tem uma carga tão baixa. E aí você começa a suspeitar. Então, eu acho que a análise é feita dessa forma. Você vai ver o tipo de estrutura, quantos pavimentos ela tem, e vai começar a ver se isso está coerente. Mas para você ter esse senso crítico, você precisa ter algum tipo de experiência, né? Alguma bagagem prévia aí para você conseguir olhar aquilo e falar, isso aí tá esquisito. E você sabe que você contando esse caso, eu pensei, putz, passei por um caso igualzinho ao seu. Sério? Igualzinho, idêntico. Só que eu estava do outro lado, né? Eu era calculista. Então, a gente fez o projeto de estrutura, a gente recebeu uma sondagem, solo superficial muito bom, mesma coisa. Condomínio que a gente já tinha feito três projetos de estruturas. E, bom, o local era bem distante, né? E deu sapata. Deu sapata, solo muito resistente. Só que também era um engenheiro que estava executando. Isso foi muito bom, porque em conversa com esse engenheiro, a gente pediu uma nova sondagem. Então, juntos, a gente chegou numa nova sondagem. E aí, só que foi um pouquinho diferente, o final, porque eles fizeram a sondagem, realmente o solo era firme mesmo. Nossa. Bem firme. Então, ali, provavelmente, nas outras casas que a gente tinha feito, devia ser algum aterro, né? Por conta de ser um loteamento muito grande. Então, acho que deve ter tido alguma movimentação de terra. E ali onde a gente estava, acho que era solo natural, né? Mas, engraçado, achei curioso. Foi uma situação igualzinha a sua. Menos mal, né? Porque só o final foi um pouquinho melhor. O final foi melhor. O proprietário, o que foi legal da minha história é que, assim, talvez ele nem saiba a importância desse erro que eu encontrei para ele. Ele não tem noção. Ele não tem noção disso.
meu cliente, se você estiver ouvindo a gente aí, ó, aumenta 20% o valor do orçamento depois dessa, hein? É justo, viu? É justo, Olha, viu? É justo. o que esse engenheiro aí economizou pra você, você não tem ideia. Meu, tá doido? Nossa. Não é qualquer um, né? É o professor das obras, né? Isso aqui não Meu, tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Legal. Você falou, então, a respeito da qualidade do projeto ser avaliada pelo engenheiro, né? Pela experiência, pelo seu feeling, né? E assim, uma discussão que também acontece muito entre os engenheiros tem um engenheiro calculista aí que é mão pesada, né? E aí é uma discussão sem fim, porque a gente tem os nossos parceiros, pessoas que a gente confia no trabalho, que sabe que entrega, né, e tudo é muito bom, sabe que não vai ter problema, mas tem também aqueles que são conhecidos aí como mão pesada ou mão leve, né? O mão leve, para quem não sabe, é aquela pessoa que a estrutura dele dá sempre muito enxutinha, né? As viguinhas pequenininhas, os pilares pequenininhos, a armação bem leve, tudo bem, né? E os mãos pesadas é aquilo que dá muito exagerado, né? E tem aquele que sabe trabalhar, que vai no meio termo, né? O que caracteriza essa diferença entre o mão leve até o mão pesada? É só a experiência que o profissional tem? A concepção também diz muito. Então, a concepção diz muita coisa. A gente teve um caso aí no caso entrou num projeto de predial, né? Era uma estrutura de um prédio e a construtora estava precisando dar uma economizada ali. Estava no limite da viabilidade. Já estava pronto o projeto estrutural completo. E só que eles queriam ver se tinha alguma outra opção. A gente pegou esse projeto e a gente pensou numa nova concepção da estrutura. Então, a gente não seguiu posição de pilar, tipo de laje. Essa é uma outra... Dá para fazer um podcast só sobre isso. Sobre isso. Então, o tipo de laje que foi considerado, a gente alterou e fez do mais econômico que nós temos já comprovado, né? A lajinha feijão com arroz, maciça ali, é o mais econômico. Uhum. Então, a gente fez uma nova estrutura. Prédio alto, mais de 20 andares, em concreto armado. E tiramos ali o resumo de materiais para comparar com o resumo dessa outra concepção que foi feita pelo outro calculista. Mudando a concepção da estrutura e mudando o tipo de laje, a gente não chegou a mexer muito em pilar, porque a fundação já estava sendo executada. Uhum. Mas só mudando isso, a gente chegou numa economia de R$1 milhão em Nossa. material. R$1 milhão em material. Só material? Só material. Sem contar que se vocês diminuíram seção de vigas, né, peso de armação, vocês reduziram muito também o custo da mão de obra, né? Sim. Então, assim, e assim, vou dizer, profissional extremamente capacitado, experiência, assim, excelente, entendeu? Mas o que mudou muito ali, o que pesou muito? O tipo de laje pesou muito, sabe? Então, existe muito isso. Então, não vou dizer assim que é a experiência, mas são as escolhas mesmo. Certo. Traz muito benefício esse outro tipo de laje? Traz, né? São benefícios indiretos à estrutura. Nesse caso, era uma laje nervurada, né? Laje cubeta, que a gente chama, que é uma laje que você elimina muitas vigas. Então, você não precisa de vigas. Então, você consegue passar a tubulação por baixo, fica lisa, coisa mais linda. Mas é uma laje muito cara, né? Não viabilizou para esse projeto. Não estou dizendo que ela é ruim para qualquer situação, não. Ela existe e está no mercado há muito tempo porque ela é boa sim, mas tem que saber onde você vai usar, né? Então, não é só a experiência. Eu acho que são as escolhas na concepção. Parte muito disso. A concepção a gente brinca que a arquitetura diz muito se a estrutura vai ser econômica ou não. Com certeza. Mas passou da arquitetura, a concepção é quem vai mandar. Se essa estrutura vai ser econômica ou não. Então, eu acho que existe muito isso tem a experiência, óbvio, mas tem as escolhas do calculista, do que ele enxerga como mais prático, ou o que vai ser melhor para a construtora. Nesse caso, ele acreditava que seria melhor para a construtora se tivesse uma laje mais lisa. Então, nem sempre é a falta de experiência. Nem sempre. Entendi.
Entendi. E você tem esse número na cabeça, por exemplo, você falou que teve uma economia aí de R$ 1 bilhão, né? Um prédio, né? Deve ser um prédio grande, né? Você tem o valor desse projeto? Só para a gente fazer uma relação, por exemplo, entre o preço do projeto e o valor da economia? Quanto que é um projeto desse? 100 mil reais? Uns 150 mil reais. 150 mil reais. A gente até brincou, se eu cobrar 20%, 30% da sua economia, o que você acha? Você ia economizar zero. Uhum. Agora você vai economizar 700 mil. Vamos fazer? Já estamos ganhando. Mas uns 150 mil o projeto. Nossa. Não, mas olha só, o preço do projeto comparado ao benefício que você trouxe para o cliente, né? É irrisório. Sim. Né? Eu prefiro gastar várias vezes 150 mil do que gastar 1 milhão. Né? Nossa, que diferença. E até me lembrou também uma história. Quando eu estava fazendo mestrado lá na Unicamp, uma vez estava conversando com um engenheiro calculista. E ele contou um caso que ele trabalhava com estrutura metálica e ele estava com um professor lá da Unicamp que também era calculista de estruturas metálicas, e ele estava participando eu não sei exatamente como que funcionava lá, mas ele estava participando assim de um conjunto de orçamentos para poder fazer um aeroporto. Era algo muito grande, né? Só que lá, o aeroporto, como é que ele fazia? Ele não chamava o engenheiro calculista e falava, eu quero que você faça o projeto, e quanto que vai custar o projeto aqui? Era diferente. Falava, o projeto é esse, tá? Vai ganhar quem tiver o peso menor na estrutura, né? E aí os projetistas faziam, né? Como era um projeto muito grande, faziam mais ou menos quanto que eles iam chegar ali no peso da estrutura de aço, e aí fornecia o orçamento e falava assim, olha, o peso que eu vou chegar é esse aqui. E eles avaliavam não pelo preço do projeto, mas pelo peso da estrutura que os calculistas forneciam. Olha que legal essa história. Esse seria o melhor dos mundos, né? Melhor coisa. E vale a pena, nem que você tenha que pagar um estudo inicial, vale a pena. Uhum. Porque é garantido que você vai ter uma economia, né, que você contratou o profissional que está mais adequado para aquele seu projeto. Exatamente. Eu gostei dessa ideia. Legal, né? Muito Imagine legal. se essa moda pega. Ia ser bom. Mas um filtro. Um monte de prédio vai começar a cair aí, porque a povo vai querer colocar menos aço e tudo. Vai começar a cair prédio aí. Bom, falando em cair, antes de falar de cair, né, falar de coisa ruim não dá toda hora, né? Vamos esperar um pouquinho. Eu quero falar de um patrocinador nosso aqui, que é a construtora Sunem. Tá aí, ô carioca? Tá na tela, né? Então, a construtora Sunem é uma construtora especialista em execução de casa de alto padrão. Você conhece a construtora Sunem, Maila? Conheço. Conhece, né? Com certeza, conheço e recomendo. Aí sim. Então, a construtora Sunem, se você quer construir a sua casa, tem esse sonho, né, já tem o projeto ou ainda quer fazer o projeto, a construtora Sunem trabalha com parceiros para projetar para você também, tá? E quer tirar do papel essa história, né, e colocar ali de uma maneira sem estresse, sem aquela dor de cabeça, sem aquele transtorno de obra, colocando na mão de quem conhece, de quem entende do processo e vai te entregar uma obra muito bem feita. Fala lá com o pessoal da construtora Sunem que eles vão dar toda assistência e apoio para você, né, e faz um orçamento que vocês vão ver que nem é tão caro assim e é muito bom, beleza? Vamos lá, falando sobre cair, Maila, que a gente tinha comentado, vamos falar da história ruim agora. Eu percebo muito, assim, em obras, muros caindo, né? Muros caem muito mais do que casa, eu imagino eu, né? Não sei se por menos importância você vai me explicar isso. Mas por que cai tanto muro? Até para deixar um pouco melhor, por que cai tanto muro de arrimo, né? Aí é o perigo. Muro de arrimo cai muito por alguns fatores. Um deles é o projeto inadequado ou falta de projeto. Mas é baixo esse arrimo, eu consigo fazer, não preciso de projeto nenhum. E vai lá e faz o projeto, faz o muro sem o projeto. Esse é um dos motivos, né? Que não teve um cálculo, não teve uma análise de solo para fazer esse muro. Outro ponto é a falta de drenagem. Porque daí chove, né? Chove, aquele solo fica encharcado e isso é um peso a mais adicional ali para a estrutura. Então, você aumenta muito o esforço que está ali naquela contenção. E esse é um dos fatores também do muro cair. Impermeabilização, faltou a impermeabilização,
desse muro é outro motivo. A consideração do solo, da influência do solo encharcado na estrutura. Às vezes até teve projeto, mas no projeto não foi considerado isso. Não foi considerado esse peso do solo encharcado, né, do solo com água. Então, acontece muito isso. Os motivos são esses, basicamente. É a falta de projeto, é a falta de consideração dos esforços corretos, né, nessa estrutura, falta de drenagem e impermeabilização. Então, esses 4 motivos são os campeões em derrubar muro de arrimo. É isso que mais acontece. O que mais a gente vê aí caindo são por esses motivos. Então, Mayla, ó, vou dar um desafio pra você aqui agora, hein? Esse desafio chama Cai ou Não Cai? Tá? Cai ou não cai agora, hein? Vamos lá, rufem os tambores. Vou te falar uma situação, você fala pra mim se cai ou não cai, tá? Muro de arrimo, feito com bloco estrutural, de 14, 19, 29, sem projeto de estruturas, tá? Mais ou menos uns 3 metros de arrimo, tá? Sem muitos pontos de grout, mais ou menos a cada 2 metros, uma viga a cada 5 fiadas. Cai ou não cai, Mayla? Caiu já. Caiu? Ixi, caiu ali na primeira linha, ele já caiu. A chuva nem chegou, ele já caiu. Já. Agora vamos lá, um muro, né, de blocos de vedação com superestrutura ali de pilar e vigas de concreto armado e tudo mais, né, aparentemente mais bem desenhado, também sem projeto, né, mas o pedreiro é experiente, já fez muito muro, né, e aí uma terrona lá de 3 metros, e aí vem a chuva e não tem drenagem, e aí o negócio começa a ficar difícil. Cai ou não cai, mano? Já era, sai de baixo. Caiu. Caiu, muro. Caiu. Agora a terceira e a última aqui, ó. Essa é uma condição difícil. Muro de arrimo projetado pela Aliança e construído pela Sunem. Cai ou não cai? Ah, não cai. Não cai. Ih, tá garantido. Não cai, não cai. Não tem jeito. Não dá pra cair. Esse muro não cai. Não tem como cair. Esses engenheiros marqueteiros é fogo, viu? Legal. Mayla, para encerrar o nosso bate-papo aqui, né? Eu queria que você falasse para mim. Então, eu não sei nem se isso é uma dificuldade que você tem. Até legal te perguntar. Você faz muito projeto e vira e mexe, você precisa de mão de obra ali, de especialistas para projetar junto com você. Você tem dificuldade para achar profissional? Ou você forma? Os dois. Mas é um pouco difícil, sim. De achar... claro que você não vai encontrar da forma como você gostaria, né? Aquele profissional pronto. Isso é muito difícil de você encontrar. Acontece. Eu tive sorte com algumas pessoas, assim, de já estarem muito, muito prontas e desenvolvidas e me ajudar muito. Mas a gente está sempre formando também. Então, dá a oportunidade, você vê que a pessoa tem potencial, mas não tem a experiência. E você vai desenvolvendo ela, vai ensinando aos poucos, passo a passo. E a hora que você vê, a pessoa já está indo bem, muito longe. Então, eu acho que na área de estruturas tem bastante gente interessada, assim, em fazer projeto. Uhum. Então, tem muita gente que quer, que tem essa vontade. Mas eu sinto muita gente com vontade, com interesse e com pouca experiência. Uhum. E aí vai da gente dar a oportunidade e ensinar e formar essa pessoa. Entendi. E você falou a pessoa ter vontade e adquirir experiência aos poucos, e eu me lembro da sua história, né? De que você tinha muita vontade, não tinha experiência, mas que você lutou muito para aprender tudo que você aprendeu. Conta aí, como é que foi? Vamos lá. Em 2011 eu entrei na faculdade de Engenharia Civil, caí um pouco ali de paraquedas, não entendia muito bem o que era e acabei gostando e seguindo, me apaixonando ali pela engenharia. Nessa época eu queria muito trabalhar, tinha lá meus 18 anos e queria muito trabalhar, e o meu pai tem um escritório de engenharia, de projetos, só que é de engenharia elétrica, né? Ele é engenheiro eletricista. Comecei a estagiar ali com ele, fazer projetos de elétrica, mas eu fiquei ali 10 meses e falei, não quero isso não. Vou pedir a conta. Pai, peço a conta. Eu me demito. Falei, não aguento mais ver esses fiozinhos aqui passando. Seu pai te demitiu, Maia? Eu me demiti. Falei, não vou mais. Não. Ele não quis nem me registrar, você acredita? Verdade. Mas você não processou ele, né? Não processei. Ele falou, não, você é estagiário aqui, você tá querendo já ser registrado aí?
Aí eu falei, não, eu quero ir para a área de engenharia civil, não tô gostando. E queria muito ir para a área de cálculo mesmo, que eu tinha escutado algumas coisas na faculdade, os desafios. A gente ainda não tinha tido matéria de cálculo, mas eu senti que era alguma coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostava de fazer projetos, só realmente não tinha aquele interesse pelo elétrico. Então eu pensei que poderia ser alguma coisa legal. O meu pai, como tinha muita influência, muitos contatos aqui na cidade, ele conseguiu com que eu fizesse um estágio, de graça, no caso, lá na Construtora Planeta, que é uma das maiores construtoras aqui de Sorocaba. E isso lá em 2011, né? E eu comecei em obras, porque na época não precisavam de projetista de estruturas. Lá quem fazia na época era um dos donos, ele é engenheiro civil, e ele que fazia os projetos de estrutura, não precisava, né, de nenhuma ajuda. Então ele tinha vaga de estágio na obra, e se eu quisesse participar e fazer parte dessa equipe, eu poderia ir. E eu tinha muito interesse, sim, queria ir, e fiquei lá. E fiquei alguns meses trabalhando na obra, me agregou muito, inclusive, né, essa experiência, até que eu fui realmente contratada, né, como entrei no programa de estágio deles, e continuei na obra, mas sempre deixei claro o meu interesse de ir para a área de estrutura. Eu queria fazer parte trabalhar com cálculo estrutural e com projeto de estrutura. Fiquei praticamente 1 ano em obras, até que a construtora começou a crescer muito, e esse engenheiro, que é um dos donos lá, começou a precisar de ajuda para fazer os projetos, porque ele mesmo estava muito ocupado com as demandas da construtora. E aí ele lembrou que eu queria fazer esse projeto. E me ligou, falou assim, Mayla, você tem interesse? Ele me ligou no domingo à noite, eu não esqueço. Mayla, tô precisando de ajuda para fazer projeto de estrutura, você ainda tem interesse? Falei, claro que eu tenho. Ele, não, mas é o seguinte, a gente iria fazer um primeiro, só que você continuaria como estagiária de obra. Então você teria que conciliar, você iria trabalhar de final de semana, e isso eu estava na faculdade, então eu fazia o estágio de manhã e de tarde, trabalhava lá de manhã e de tarde, e ia para a faculdade à noite. Então seria realmente finais de semana e feriado. Então você trabalha comigo de final de semana e feriado, veja isso, pense bem, porque vai ser uma demanda alta, né? Você vai ficar bastante atarefada, conversa com a sua família, conversa com o seu namorado, que hoje é meu marido. Eu falei, não, eu vou conversar, mas eu quero. Conversei, né? Deixei todo mundo alinhado. Não, pode ir, vai. E falei, não, eu quero sim. Comecei trabalhando de final de semana. Então a gente ia de final de semana lá na construtora, ele me ensinava tudo que ele sabia. Eu fiz um curso do programa, fiz um curso online do programa para aprender a mexer no software. E ele foi me passando, a gente ficava lá sábado o dia inteirinho, domingo o dia inteirinho, e ele me ensinando, e continuava com o estágio na obra. E a construtora crescendo, e ele falou, Mayla, não vai dar. O que você acha de você sair da parte de obras e ficar só fazendo projeto de estruturas junto comigo? Eu falei, pronto, é isso que eu quero, vamos nessa. Daí eu saí dessa parte de obras e comecei a fazer só projeto de estrutura. E fiquei lá. Então eu fiz, e já comecei, a oportunidade que eu tive foi um pouco diferente de quem ingressa nesse ramo, porque o primeiro projeto que eu fiz já foi um projeto de um prédio, porque era o que a consultora fazia. Inclusive é o prédio que eu moro hoje, pra vocês verem como eu confio no meu trabalho. Essa história foi boa. E então eu fiz vários projetos de prédios, eu comecei fazendo projetos assim, e chegou um ponto que Mayla, acho que não pode colocar isso no ar. O prédio onde ela mora foi feito por estagiário. Não, mas com supervisão do engenheiro, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas chegou um ponto que eu estava evoluindo muito bem. Esse engenheiro responsável, ele só olhava no final, desenvolvia todo o projeto, no final ele olhava, verificava tudo, estava tudo certo, tal, passava tudo ok. Então, eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, né? E desenvolver esses projetos de grande porte sozinha. Então, a gente foi desenvolvendo, foi evoluindo, até que quando eu me formei, a gente acabou criando um setor lá dentro da consultora, que era eu e mais uma pessoa sempre, e a gente começou a
a fazer muitos projetos. Eu lembro que chegou uma fase que a gente fazia um por mês. Era um prédio por mês que a gente fazia. E foi uma fase muito boa, assim, da consultoria pra gente também, é muito aprendizado. Aí quando eu me formei, em 2015, que a gente já tava assim, eu já tinha esse conhecimento, essa experiência, já tava desenvolvendo muito bem sozinha, ele só chegava no final, ou algumas dúvidas pontuais pra me orientar, ele falou assim, o que você acha da gente abrir uma empresa? Junto, vamos abrir pro mercado. A gente abre pro mercado e começa a fazer projetos, porque é a paixão dele também, ele também gosta muito disso. E a gente abriu, começamos a fazer projetos para outras construtoras. E a empresa foi tomando corpo, foi crescendo. A gente começou a fazer projeto para várias construtoras aqui de Sorocaba. Só que aí em 2018, no nível que estava, está, né, a Planeta, e pela demanda de serviço lá dele, ele acabou saindo da sociedade, de projetos estruturais, e focando só na construtora realmente, que é uma demanda realmente muito alta. E eu continuei com a empresa, continuei fazendo projeto para a Planeta, continuo fazendo projeto para a Planeta, e para outras consultoras. Então, depois disso, a gente conseguiu muitos clientes, né, e cada dia tem aparecido mais. Então, assim, eu gosto muito disso, dessa história também, eu também gosto muito dessa história, porque o que eu vejo muito é isso, eu entrei lá sem ganhar nada, pagando para trabalhar, bem dizer, porque pagava gasolina, etc. E foi uma oportunidade que eles me deram. Foi uma oportunidade. Então, eles me deram essa oportunidade, eu segui, eu abracei ela com toda a minha força, fui atrás, né? E com todo o conhecimento que eu aprendi, tudo que eu aprendi ali, todas as consultorias que eu aprendi ali, tudo isso formou a minha empresa e me formou, né, como profissional. Então, tudo isso está agregado ali no valor do projeto. Às vezes você fala, vou pagar um projeto, eu vou pagar isso. Mas atrás de cada projeto tem uma história, a história da pessoa que está fazendo aquilo. Toda a bagagem dela, né? E, então, eu acho que é uma história muito legal. E até por isso que eu gosto de dar oportunidade. Gosto muito de dar oportunidade para a pessoa que não tem a experiência. Porque, às vezes, o que falta é a chance para ela. E ela vai se desenvolver e, na hora que você vê, ela já está ali caminhando com as próprias pernas. Então, eu acho que é muito importante a gente que agora já está em condição de seguir com o nosso trabalho, da gente reconhecer isso e também dar chance para outras pessoas, né? Essa história é uma história muito bonita, né? Assim, você de fato entendeu que você estava num momento de aprendizado e que não era a hora de você ganhar dinheiro e que você estava plantando, né? E aí que você futuramente ia colher, como está colhendo, até muito mais do que quem se importou com dinheiro lá na época, né? Então, essa história eu acho muito legal para ser contada para um jovem, né? Para uma pessoa que está buscando ali alguma especialidade, né? Às vezes até uma pessoa assim que tem condição de ter um trabalho melhor e tudo mais, mas não, eu quero isso e eu vou fazer isso, eu me abdico do que eu poderia ganhar agora, né? Que foi mais ou menos o que você fez. Né? Você poderia estar lá com seu pai, né? Se tornar um especialista em projetos de instalações elétricas, né? E acabou, tô ali, tô ganhando o meu, não, mas eu quero fazer né? Quero fazer o que eu quero. Né? Exatamente. Legal, muito bacana essa história, eu gosto muito dessa história. Mayla, assim, o que você pode dizer para quem quer se tornar um engenheiro especialista? Porque eu também entendo que essa história sua é muito bonita, mas não só pela sua determinação, né, não só pelo seu compromisso, mas também da outra parte, desse sócio seu te chamar, né, como empresário, sentar lá com você final de semana e te ensinar. Você é muito grata a ele, eu creio nisso, né? Sim. Mas assim, claro que nem todas as pessoas vão ter essa oportunidade, né? Nem todo mundo vai, o professor das obras vai pegar final de semana lá, né? Sábado, domingo, vou fazer você virar um especialista em obra. Primeiro que é difícil achar quem quer, né? Tá nessa situação. Segundo que eu também tenho que querer. Então foi um mix aí de quereres, né? Que, foi fantástico. Muito bacana essa história. Mas assim, as pessoas não têm essa oportunidade que você teve. Não tem ali um especialista que vai ensinar sábado e domingo. Você mesmo com um filhinho pequeno agora, acho muito difícil você ir lá sábado e domingo vou ensinar alguém, né? Vai ser mais difícil. O que a pessoa tem que fazer
para ela se tornar um especialista em estruturas? Eu acho que o que não pode faltar é a vontade e a determinação. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que a gente pode tudo. Uhum. E eu não acredito no é impossível, eu não consigo. Não, apenas não é a sua prioridade, não é aquilo que você, nesse momento, você quer colocar toda a sua energia. Então, a partir do momento que a pessoa quer, e ela tá resolvida, eu vou fazer, aí é estudar, porque é uma área que exige bastante estudo, você tá atualizado, tem muito curso legal, tem muito curso online, né, a pandemia aí deixou isso mais acessível, então tem grandes universidades reconhecidas aí nacionalmente que estão com os cursos de especialização online. O curso que eu fiz mesmo, hoje, tá com a opção online. Então tem muita coisa legal disponível e acessível. Então o que eu recomendo é isso, estudar, não desistir, continua. E networking. Então, é você colocar ali, se realmente colocar a cara a tapa, entendeu? Você vai atrás, não tenha vergonha de pedir ajuda, não tenha vergonha de buscar as pessoas que você admira. Então, às vezes, você tem um profissional que você gosta do trabalho dele, você segue ele ali no Instagram, você tá vendo, puta, esse escritório faz uns projetos tão legais, quero começar. Faz seu projetinho lá, comece com o seu projetinho e vai pedir uma mentoria, uma orientação. Muitos escritórios, muitos engenheiros prestam esse tipo de serviço. Uhum. Eles realmente fazem uma mentoria, uma validação, vamos dizer assim, do que você fez. Vai te passar uma segurança a mais, você vai ganhando mais experiência, né, mais feeling. Então, se você vai caminhar sozinho ninguém caminha, na verdade. Mas se você vai começar sozinho, busque essas assessorias. E isso muita gente faz. Uhum. E eu mesma, o projeto não é feito sozinho, não, né? Eu tenho muitos parceiros, consultores, pessoa mais gabaritada do que eu. Sempre tem uma situação que a gente se depara, nossa, isso daqui tá complexo, vou pedir ajuda. Não tenha medo de pedir ajuda. Isso não te faz menor, na verdade, te engrandece. Você sabe sua limitação e você vai aprender ali. Então, busca ajuda. E eu não tenho vergonha, nem medo de assumir minhas limitações. Se eu não sei, mas eu vou aprender. Eu sei quem sabe, e essa pessoa vai me ensinar. E você vai atrás desse serviço. Tem muita gente que começa fazendo projeto, que é uma forma legal também. Você começa fazendo os projetos, você vai ter que abrir um pouco mão, realmente, do dinheiro aí no começo. Mas você vai pegar um projeto para você aprender, você pega e já vê essa consultoria, por exemplo. Já vai atrás de uma consultoria. Eu vou fazer, e aí você tira uma parte do que você vai ganhar, ou às vezes até tudo, para pagar essa consultoria para alguém. Se você não consegue, alguém que vai te ajudar de graça ali. E isso tem vários escritórios, parceiros que eu conheço, os colegas que fazem, e fazem um serviço muito legal, muito bem feito. Então, eu acho que é um ótimo jeito de começar. E networking, é ir atrás, é perguntar mesmo, vai no LinkedIn. Eu recebo muito essas perguntas no LinkedIn. O pessoal vem, nossa, Maila, eu quero muito começar, eu vejo que você está aí na área de estruturas, o que eu faço? Me ajuda, tem algum curso que você me indica, alguma oportunidade? Recebo muitas mensagens e eu vejo que a pessoa está com vontade. Então, só de você dar esse passo de ir atrás, perguntar e procurar, quem sabe, já mostra, e vai aparecer, a oportunidade vai aparecer, porque tem espaço para todo mundo. Na nossa área tem espaço para todo mundo. E a construção civil está crescendo demais. A gente está vendo que está realmente muito aquecido o mercado. Então, pode vir que tem. Vai ter serviço, com certeza. Legal, eu listei 3 aqui então. Determinação, peça ajuda e, se possível, né, tiver com muita dúvida, não tiver ninguém para te ajudar, consultoria. Exatamente, né? Acho que só isso. Legal isso, né? Legal, muito bacana. Vamos falar do nosso último patrocinador aqui, não menos importante, né? Só porque fiquei em último, a pessoa acha que é menos importante, né? Não é isso. É que a gente deixa o melhor pro final, né? Tem que falar aqui. Vamos falar da HM Soluções. HM Soluções é uma empresa um pouquinho diferente, né? Desse aspecto que a gente está falando, residencial. Eles trabalham com instalações industriais, instalações elétricas industriais e também de automação. Então, se você é proprietário de uma indústria, seja pequena ou grande, né, não tem problema, o pessoal atende, sabe atender muito bem, né? Até assim, se você tem alguma ali
particularidade de instalação elétrica da sua obra de alto padrão, um quadro muito específico, alguma coisa, esse pessoal também faz. Então, quer ser atendido na sua indústria, no seu comércio, para uma empresa de especialistas em instalações e execução, né, instalações elétrica e automação, fala lá com a HM Soluções, né, o comercial lá, o Murilo, nosso chegado aqui, gente boa, vai te atender bem e vai vender para você, com certeza, porque o bicho é vendedor, hein? É isso aí, HM Soluções. Bom, para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que na verdade, se der tempo para a gente fica aqui a madrugada inteira, né, falando. Eu só queria, assim, que você fechasse esse assunto, não de forma técnica, mas falar um pouco das suas últimas experiências, dos seus últimos sentimentos de como foi ser mãe, empreendedora, né, proprietária da Aliança, ser chefe de funcionários, né? Queria que você falasse também ser mulher, enfim, essa dificuldade toda aí que a gente sabe que é a vida, né? Como que você faz, ou como é que você lida com tudo isso, se você é muito metódica, ou se você vai levando, cabeça fresca, né? Como que é para vocês? Eu acho que é desafiador e gratificante ao mesmo tempo. Uhum. É desafiador porque realmente você equilibrar a sua vida pessoal com a profissional, principalmente numa primeira maternidade, que foi o que aconteceu recentemente, é bastante desafiador. Você testa seus limites, você vai se descobrindo e se redescobrindo e se moldando e se formando do zero ali. Então, a Mayla que tinha antes, ela tem um novo repertório, totalmente diferente agora, depois que eu virei mãe. Então, eu acho que é desafiador por isso, esse equilíbrio, né, da vida profissional com a pessoal. Mas é muito gratificante de ver tudo o que eu tenho conquistado, tudo que eu tenho conseguido, de ser realmente uma mulher, mãe, jovem, num meio que é predominantemente masculino, principalmente a área de projeto estrutural. Uhum. E ter conseguido fazer tanta coisa, inovar em tantos aspectos, eu acho que eu me sinto muito grata por tudo isso. E uma responsabilidade também de ser um exemplo e talvez um espelho para outras mulheres como eu, que talvez possam se enxergar em mim. Uhum. Então, eu vejo que é uma responsabilidade minha, não só minha como nossa, né, dos homens também, mas de trazer as mulheres, as mães principalmente, para esse mercado de trabalho que ele é mais difícil para... Não tem como negar, ele é mais difícil sim para mulheres e para mães. Uhum. Então eu vejo como... É 1 milhão de coisas que eu vejo, eu consigo enxergar como uma oportunidade mesmo também. Uma oportunidade que que estou tendo de mudar um pouquinho esse mercado. Dando oportunidade para mais mulheres. Uhum. Né? E então, isso é muito legal, porque a gente está fazendo parte da mudança. E cabe a nós, realmente. Então eu fico muito feliz, assim, de tudo que tem acontecido. Não é, assim, uma coisa mais fácil do mundo, com certeza não é. Mas a gente vai vivendo dia após dia e escolhendo ali as prioridades. Então, o que eu achei muito interessante é que depois da minha maternidade, eu descobri que eu sou muito, muito mais forte do que eu imaginava. Então, meus limites não eram o que eu estava imaginando. E isso também se espelhou no meu trabalho. Uhum. Porque se eu, como pessoa, me descobrir assim, imagina só o reflexo disso no meu trabalho. Então, você simplesmente vai, as coisas ganham outra proporção. Então, eu tô achando, assim, uma experiência muito legal, pra ser sincera. No final das contas, eu dou uma nota boa. Apesar de não... Oscila, né? Oscila. Uhum. Tem hora que você fala, meu Deus, não vou aguentar, Senhor amado, tem muita coisa pra fazer. Mas no final eu olho e falo, tá bom demais, sabe? Uhum. Então, eu acho isso uma experiência incrível, assim. Tá sendo muito legal. Ah, bacana. Acho que essa mensagem foi super importante para a gente encerrar aqui, falando do poder da mulher na engenharia, principalmente do poder da mulher nos projetos. Eu acho muito bom, né? Sou suspeito em falar dos seus projetos,
Mas eu, geralmente, quando pego o projeto de mulher, eu vejo ali uma característica de mais detalhes, Um carinho. Eu percebo isso, né? Então, mulherada, vamos fazer engenharia aí, vamos fazer projeto. A gente tá precisando desses projetão bom aí. É isso aí. É isso aí. Maila, como que eu te encontro na rede social, a sua empresa? Como que a gente encontra você lá? A minha empresa é Aliança Engenharia. Você vai encontrar como Alianca Eng. Uhum. Então tá lá, Aliança Engenharia Integrada, é o nome completo. E o meu Instagram pessoal é Maila Bianchini. Maila com Y. Tá. E Bianchini com um N só. Tá bom, maravilha. E Maila, eu fiquei sabendo aqui agora também que você trouxe um presente para quem acompanhou esse podcast até o final. Sério isso? Sério isso, eu trouxe sim. Eu trouxe um livro, é um livro que eu já li, gostei muito. Principalmente para quem está querendo ingressar aí nessa área. É um livro que chama Administração de Escritório de Engenharia e Arquitetura. Tá brincando? Eu achei que era o Pequeno Príncipe. Viu? Eu posso abrir aqui para mostrar? Abre aí. Tem que mostrar, né? Meus amigos, quem que vai perder isso aqui? Posso participar, produção? Ô, produção, eu posso participar do concurso? Pode, não pode? Pode? Eu quero, porque isso aqui... Ou vamos demorar um pouquinho para lançar isso aqui para dar tempo de eu ler. Olha lá, pessoal. Enio Padilha, Administração de Escritórios de Engenharia e Arquitetura, terceira edição. Nossa, que top, hein, Maila? Tem um marcador aqui, deixa eu ver esse marcador. Olha só, meus amigos. Hoje é o dia perfeito para dar o primeiro passo. Aliança Engenharia Integrada. É personalizado, hein? Caramba, Maila. Você superou, hein? Gostou? Gostei, não é marquetão, isso aqui é verdade mesmo, é muito top isso aqui. Que legal. Bem legal, é bem legal. Nossa. Esse livro aí é uma boa ideia aí pra quem tá, não só pra quem tá começando, né, mas pra quem já tem e quer se estruturar mais. Nossa, eu fiquei pensando agora aqui nesse potencial presente. Cara, né, tem que criar um negócio meio difícil aí, né, cara? Não pode dar de mão beijada, assim, tem que ser, né, de uma pessoa que trabalhava sábado e domingo, né, fez aqui um marcadorzinho, pô, né, um embrulho, que carinho, não dá pra dar de qualquer jeito, né? É mãe, engenheira pós-graduada, esposa do diretor, né? Cara, não é de qualquer jeito. Então, vamos fazer o seguinte, ajuda eu a bolar aí. Vai lá, vai ter que entrar na rede social, obviamente, do Professor das Obras, vai ter a thumb, né, que é a imagem desse podcast aqui, da conversa com a Maila sobre projeto de estruturas, né, e aí lá nos comentários, o que o cara vai ter que fazer? Vai ter que fazer alguma coisa diferente, Maila, não pode simplesmente chegar lá, colocar @aliança, Alianca, né, engenharia integrada e falar assim, eu quero o presente. Não pode, é muito pouco, né? Não... Acho que tem que ter um pouquinho mais de esforço aí. Sempre alguém tem a história de uma casa que caiu ou algo desse tipo. Então vai ter que contar uma história. Boa, gostei dessa. Então, vamos lá. Vamos... Reprise aqui, ó. Vai entrar no Instagram do Professor das Obras, vai procurar a thumb desse podcast, Professor das Obras e a Maila, tá? E vai lá nos comentários e vai marcar assim, ó. Vou contar uma história, né? Sobre uma estrutura que caiu. E aí você vai contar essa história, né? E a gente vai avaliar qual vai ser a melhor história, tá? Vai ter que marcar lá, @aliancaeng. Vai marcar lá, @aliancaeng, vai seguir, né? Vai seguir, e vai seguir o Professor das Obras também, e a gente vai fazer esse filtro, tá? Se o ganhador não seguir a Alianca, não seguir o Professor das Obras, não ganha o livro do Enio Padilha, Administração de Escritórios de Engenharia. Vai ter que comprar daí o livro, né? Vai ter que comprar. Então você vai ter que escrever uma história lá sobre algo que caiu. Aí a gente vai avaliar, através aqui de alguns critérios nossos, seja história mais bem elaborada, mais bem contada, talvez a história mais curiosa, né? Pode contar alguma história de alguma coisa que caiu também e que todo mundo sabe, que virou notícia, não tem problema, desde que você tenha ali a determinação de contar a história muito bem contada. Pode ser assim? Pode ser. Ficou show assim. Ficou show? Gostei. E quem vai avaliar a melhor história não sou eu. Vai ser o diretor, que é marido da Maila.
tá? Porque não pode ser qualquer um para avaliar uma história. Tem que ser um roteirista, né? Então, ó, @Oparron, né? @Oparron que vai avaliar a história. Não vai ser nem eu, nem a Mayla. Então, faz favor de não errar no português aí, porque senão ele vai desconsiderar. Fechou, então? Fechou. Demos serviço pro homem, coitado. É isso aí, pessoal. Quem não seguiu também o Professor das Obras, segue lá. A partir do dia 7 de março aí, hein? Esse podcast aqui já vai ter inaugurado. Então, esquece isso que eu falei, né? É isso aí. Grande abraço. Saúde para todo mundo. Deus abençoe. Abraço e tchau.